E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o curso sobre agentes públicos e nesta aula específica eu tratarei do conceito de agente administrativo ou servidor público civil. Esse conceito é bastante relevante para nós no direito administrativo, até porque muitos dos nossos agentes públicos no Brasil entram nessa categoria de agentes administrativos ou servidores públicos civis. Basicamente, pessoal, essa subcategoria de agentes públicos se dedica prioritariamente ao exercício das funções administrativas restritivas ou prestativas no âmbito da União, no âmbito dos estados, no âmbito dos municípios e também no âmbito do Distrito Federal. Dentro dessa categoria de agentes administrativos, nós temos os professores das universidades públicas, nós temos os advogados públicos, nós temos os secretários, na própria administração, nós temos os médicos, nós temos os enfermeiros, nós temos os engenheiros, todos esses profissionais que exercem as funções administrativas do dia a dia das várias entidades estatais. Tá certo? Então, até pelo fato deles exercerem prioritariamente funções administrativas, é que eles também são conhecidos como agentes administrativos. Eu só gostaria de fazer aqui uma observação. Isso não significa que outras subcategorias de agentes públicos não possam exercer função administrativa. Vejam, os agentes políticos podem e exercem muitas vezes funções administrativas. Os agentes militares, da mesma forma, também exercem algumas funções administrativas. Os colaboradores, igualmente, exercem funções administrativas. Então, tomem cuidado. Quando nós falamos aqui que os servidores públicos civis são os agentes administrativos, isso não significa dizer que as outras subcategorias de agentes públicos não possam se dedicar a esse tipo de tarefa, tá bom? Apenas uma ressalva aí, uma advertência. Bom, vamos entender do ponto de vista panorâmico esse conceito de servidor público civil ou agente administrativo. Vejam, no nosso ordenamento brasileiro, dentro desse conceito, nós vamos incluir os servidores estatutários, que são aqueles que ocupam os cargos públicos, os empregados públicos ou seletistas, que são os agentes que ocupam vagas de emprego público, e, por fim, temos dentro do conceito de servidor público civil, o agente administrativo, os temporários, como trabalhadores que exercem função pública temporária de excepcional interesse público, tá certo? Então, repetindo, esse conceito de servidor público civil abarca os servidores estatutários, que ocupam os cargos públicos, os empregados públicos, que ocupam as vagas de emprego público nas entidades estatais, e os temporários, tá bom? Então, temos 3 grupos de servidores públicos civis. Eu coloquei aqui esse quadro que está no meu Manual de Direito Administrativo e ilustra bem essa subdivisão do conceito de servidor público civil. Eu gostaria de realçar também aqui que dentro desse grupo de ocupantes de cargos, na verdade, nós temos também um conjunto bastante diferenciado de agentes públicos. Então, vejam, nós podemos dividir esses ocupantes de cargos em 3 grupos. Nós podemos falar dos ocupantes de cargos de provimento efetivo, que gozam de estabilidade. Nós temos ainda os ocupantes de cargos de provimento vitalício, que gozam de vitaliciedade, e temos ainda os ocupantes de cargos comissionados, que não têm nem estabilidade, nem vitaliciedade, tá certo? Temos ainda, não é? Como eu falei, os empregados públicos aqui que seguem o regime seletista. Então, aqui nós estamos falando de vaga de emprego. Os empregados públicos não ocupam propriamente um cargo, tá bom? Eles ocupam uma vaga de emprego. E os temporários não ocupam nem cargo, nem vaga de emprego. Na verdade, os temporários exercem apenas determinadas funções que estão soltas, que estão desprendidas de cargos e de vagas de empregos. Eu até coloquei aqui para vocês uma definição desses conceitos fundamentais. Vejam, quando nós falamos de função pública, nós estamos falando, na verdade, de tarefa administrativa. Então, as funções públicas são tarefas administrativas. Em alguns casos, essas tarefas administrativas estão soltas, em outros casos, elas são agrupadas dentro de um cargo ou dentro de uma vaga de emprego.
Quando nós temos uma função administrativa ou uma função pública isolada, não é necessário que ela seja criada por lei, tá certo? Então, vejam, a função pública não precisa ser necessariamente criada por lei. E da mesma forma, aquela pessoa que exerce uma função pública de maneira temporária não precisa naturalmente seguir todo o regime jurídico que nós vamos aplicar para os ocupantes de cargos ou para os ocupantes de vagas de emprego público, tá certo? Agora, notem que os temporários que exercem essas funções públicas isoladas atuam sempre por prazo determinado. Sempre por prazo determinado. De outro lado, como eu já falei, pessoal, temos os cargos públicos e os empregos públicos. Aqui a história é um pouco diferente, porque os cargos públicos e os empregos públicos são conjuntos de tarefas administrativas. Então vejam um exemplo: cargo de professor de universidade pública, cargo de advogado público, tá certo? Isso significa que nesse cargo nós temos um conjunto de atividades. Por exemplo, para o professor, atividades de ensino, atividades de pesquisa, atividades de extensão. Então o cargo é um conjunto de funções públicas. Agora, vejam, tanto o cargo quanto o emprego, que são conjuntos de funções públicas, têm algumas peculiaridades. Então, em primeiro lugar, o cargo público ou a vaga de emprego público são sempre criados por lei de cada ente federativo. Então, se o Estado de São Paulo, por exemplo, desejar criar vagas para professores em suas universidades públicas, será necessário que se aprove uma lei na Assembleia Legislativa Paulista, criando-se ou os cargos ou os empregos nas suas universidades, tá certo? Então, apenas para dar um exemplo, vamos imaginar que a Universidade de São Paulo necessite de novos professores. A Universidade de São Paulo, como autarquia, não pode inventar cargos públicos, nem pode inventar vagas de emprego público. Na verdade, é preciso que a Assembleia Legislativa crie esses cargos ou essas vagas de emprego público e depois transfira, esses cargos e essas vagas para a universidade, tá bom? Outra coisa importante, pessoal, diferentemente do que acontece nas funções isoladas, o trabalhador que ocupa um cargo público ou uma vaga de emprego público ocupa essa vaga ou esse cargo por prazo indeterminado. Então vejam, se a universidade faz um concurso público para selecionar um professor para a Universidade de São Paulo, esse professor passa a ocupar o cargo por prazo indeterminado, até que ele se aposente, ou até que ele peça exoneração, ou até que ele seja demitido, tá certo? Mas não há um prazo determinado para exercício daquela função do cargo ou para exercício da função do emprego público. Outra peculiaridade, outra característica importante dos cargos e empregos. A investidura nos cargos ou empregos depende, em regra, da aprovação em concurso público. Então, a regra geral é que a pessoa que ocupa o cargo ou a vaga de emprego público tenha sido aprovada em concurso. Excepcionalmente, pessoal, existe o provimento direto sem aprovação em concurso. Então, vejam o caso dos servidores comissionados. Servidores comissionados ocupam um cargo público comissionado, mas não precisam ser aprovados em concurso público para tanto, tá certo? Nós temos também, por exemplo, a situação dos desembargadores escolhidos pelo Quinto Constitucional. Então, alguns advogados que são escolhidos para ocupar o cargo de desembargador. Nesse caso, tampouco temos concursos públicos. Então, a regra geral é o concurso público, mas há situações em que se preenche, esse posto de trabalho na administração pública sem a necessidade do concurso. Tá bom? Então é isso aí, esse é o panorama geral e nas próximas aulas vamos aprofundar cada um desses conceitos. Um grande abraço e até a próxima.